Boa tarde. Vou falar um pouco, hoje é um pouco sobre escatologia. E vou falar sobre escatologia em cima daquilo que Jesus falou. Não são minhas palavras, quem não gostar, reclama com o mestre, né? Por isso, você vai ter que pegar a Bíblia e abrir lá em Mateus 24. E Mateus 24 como os estudiosos falam, é a pequena escatologia, ou seja, Jesus já falando sobre os tempos, o que aconteceria, muitas coisas interessantes. É o próprio mestre explicando. Ok? Sabendo disso, a gente já começa um pouco mais fácil, né? Porque tem muita gente que vai ler isso aqui como se quem pega a Bíblia e sai lendo ao acaso de um lado para o outro, você tem que saber certo significado de certas coisas, senão você vai passar batido por certos detalhes, e o detalhe faz muita diferença. Eu não vou ler todo até os 24 agora não, vou ler um pedacinho e vou deixar assim o Espírito Santo falar sobre esse pedacinho, né? Vamos lá, vamos brincar de partilhar, isso que é o legal. Diz lá: ao sair do templo, os discípulos aproximavam-se de Jesus e fizeram-lhe apreciar as construções. Então, o que é isso aqui? Na verdade, eles estavam batendo no peito, falando como a obra de nossas mãos é bonita, como nós fizemos coisas grandes, veja Jesus e tal, o templo é maravilhoso. Falar isso para o próprio Deus, eu acho que eles são meio loucos, né? Deus faz coisas fantásticas no templo de Jerusalém, podia ser uma obra muito bonita e tal, mas para Deus é insignificante, né? E ali tinha muito orgulho. Ele faz isso para o próprio Deus, é uma coisa fantástica, né? Nós falamos cada coisa para Deus fantástica, né? Deus deve rir muito da nossa cara, das besteiras que a gente fala. Bom, eu vejo assim. Mas, olha só Jesus respondendo. Jesus, porém, respondeu-lhes: vede todos esses edifícios, ou seja, eram vários, é um conjunto de prédios. Em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Cara, acabou, né? Jesus nessa, ele declara uma coisa muito fantástica, porque ele vai no âmago do problema, o orgulho espiritual. Vocês construíram isso aqui, para vocês isso é só orgulho. Vocês têm que entrar aqui. Deus não quer edifícios para vocês se orgulharem. Ele quer esses edifícios para verdadeiros adoradores. E vocês deixaram essa parte de lado para inventar manifestos, para inventar jeitos, para se orgulhar e não se voltar para Deus, né? E ele declara, vai ser tudo destruído, né? Indo eles assentar-se no Monte das Oliveiras, imagino, né? Depois de Jesus dar essa esfriada neles todos, deve ter gerado nos apóstolos, dos discípulos, uma confusão miserável, né? Como é que vai ser destruído tudo de novo? Como, né? Estamos com o mestre. As nossas certezas, né? Aí o que ele fez? Ele foi para o Monte das Oliveiras e sentou lá. E aí chegaram seus discípulos. Estando a só com eles, perguntaram-lhe. Então, já era uma prática. Jesus falava em público, depois eles vinham e sentavam do lado dele e perguntavam, mas o que significa tais coisas? Eles não conseguiam compreender. Eles eram burros? Não, a gente é igualzinho. Quando Deus fala, muita gente tem dificuldade de compreender o que ele está falando, porque Deus fala fora da nossa
a nossa compreensão, muito acima do que a gente pode compreender. E Deus tem que explicar o que ele está falando. E perguntaram a Jesus: quando acontecerá isto? Qual será o sinal de tua volta e do fim do mundo? Né? Então, eles já associaram a destruição do templo de Jerusalém com o fim do mundo. Você vê, né? E andavam com Jesus, estavam ali, o mestre o tempo inteiro, ou seja, não entenderam nada que ele falou. Respondeu Jesus: cuidai que ninguém vos seduza. Então, Jesus está falando que muita gente vem e vai seduzir os eleitos para levá-los aos caminhos do erro. Né? É por isso que eu gosto. Agora não vou lembrar. Se eu começar a falar coisa errada, não me esquece tudo que eu falei, me ignora, pelo amor de Deus. Sigam a Deus. O canal aqui é para apontar para Jesus, sigam o Mestre. Né? Falsos profetas vão surgir muitos, dentro e fora da igreja. Dentro da igreja tem vários. Né? Falam para você se converter ao humanismo. Falso profeta. Se converter a adoradores de planta aí. Falso profeta. Né? Abraça aí o Jequitibarrei. Ele é mais importante do Jequitibarrei que pessoas, ou são iguais. Tem gente que vai falar isso. Quem fala isso não entendeu o que é um ser humano. O ser humano é uma criação especial de Deus com alma. Nenhuma criação próxima ao ser humano. Nós somos eternos em Deus. Uma árvore cai ali, morre, cai, vai se decompor, acabou. O ser humano é eterno. Então, você comparar um ser humano a uma árvore chega a ser um absurdo assim, mais louco. Hoje tem muitas coisas pagãs dentro da igreja. E as pessoas não notam, isso é paganismo. Né? Aquela história de Pachamama, paganismo. Os falsos profetas. Está aqui, ó. Cuidai que ninguém vos seduza. Quem segue a Cristo, Cristo é o seu centro. Eu sou teocentrista. Deus é o meu centro. Todo o resto é a volta. Quem não me foca em Deus, não me interessa. Ok? Então, teocentrismo. Jesus já está falando sobre o final dos tempos. Os tempos da volta dele. Ele está falando sobre esse tempo. O que ele fala? Cuidado que ninguém vos seduza com falsas ideologias, falsas teologias, falsos ensinamentos. Por isso que a maioria porque não consegue ler a Bíblia, não lê, não compreende. Jesus é o centro. E Jesus é o centro. O engraçado é que ele aproxima dele na mesma hora que ele faz, ele aponta para o Pai. Para o Pai. Ele não aponta para ser humano nenhum. Você nunca vai ver eu apontando para um ser humano, não, segue aquela pessoa, não, segue o Pai. Vou falar, tem muitas sentinelas boas, padres bons, bispos bons, escutem eles, porque eles apontam para o Pai, apontam para Jesus. Se não apontar para o Pai, para Jesus, se apontar para a terra, para homens, isso não é razão de Deus. Ok? Então, nesses tempos finais, vai ter muita gente seduzindo para caminhos errados. Né? Vou continuar. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu o Cristo. A palavra Cristo quer dizer o ungido de Deus. Ok? Eu sou aquela pessoa ungida. Eu fui ungida pela igreja. Se não aponta para Jesus, se a vida dele não aponta para Jesus, se a vida dele não aponta para Deus, não é de Deus. Tem que começar a falar a verdade. Tem muita gente explicando coisa errada. Você vê que quem é de Deus, às vezes, é uma pessoa só. Né? Um tal Frei na internet, toca um violão,
prega com simplicidade as coisas de Deus. E para quem ele aponta? Ele aponta para ele? Não, ele aponta para... Por isso que Deus o levanta. Porque ele aponta para Deus. Ele aponta para Jesus. Para o ensinamento correto dele. Né? Então, mas muitos virão dizendo, sou eu o Cristo. Cuidado, vai ter gente que vai se tentar, nesse final dos tempos, dizer, eu sou o Cristo. Eu sou o cara ungido. Eu sou aquele que vai para Deus. Esse é aquele, né, que é anti-Deus, que vai fazer um ensinamento contra Deus. Cuidado, Jesus está dizendo aqui, não sou eu. Está aqui, ó, só estou lendo. E seduzirão a muitos. Eu acho impressionante como a maioria das pessoas não enxerga. Tem muita gente que está dentro da igreja que não aponta para Deus, aponta só para si. Me olhem, eu sou tal pessoa. Eu posso falar com toda sinceridade, eu não sou ninguém. Olhem para Deus. Já eu não sou ninguém, nem olhem para mim. Olhem para Deus. Se olhar para mim, vocês vão ter desilusão. Mas se vocês olharem para Deus, se vocês seguirem a Deus, se vocês forem companheiros de Deus, se vocês forem amigos de Deus, se vocês forem intimidade com Deus, a coisa vai dar certo. Eu só vim para mostrar o caminho para o Mestre. Esse é meu chamado. Meu chamado é: sigam Jesus, sigam o Mestre. Ele é o Mestre. Ok? Se não tiver esse procedimento, questione-se. Talvez esteja no caminho errado. Ok? Senão, como diz aqui, seduzirão a muitos. Depois de seduzido, no caminho errado, desculpa, não adianta falar para você, mas eu achei, Senhor. Não achou. Você tinha condição de achar o correto. Você tinha meu espírito, você tinha meu ensinamento, você tinha a palavra, você tinha meus profetas, e mesmo assim seguiu as pessoas erradas. Servo mau, não vos conheço. Mas eu estava na igreja. Servo mau, não vos conheço. Ele é muito duro. Jesus é muito duro, amoroso, mas o que é ele é certo, o que é errado, é errado. Ok? Vamos continuar? Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isto aconteça, mas ainda assim não será o fim. Para aqui. Porque eu já escutei muita gente falar assim, mas sempre teve guerra. Eu vou concordar, é verdade. Mas por que Jesus pontua isso aqui? Ele está pontuando os acontecimentos dos finais dos tempos. Então ele quer pontuar duas coisas. Vocês vão ouvir falar de guerra e rumores de guerra. E ele dá uma prevenção, e que isso não vos perturbe. Então a primeira coisa, as coisas mais difíceis que o ser humano passa na vida é guerra. E o Senhor está dizendo, entrando com antecedência, assim, não vos perturbe. Ok? Deu para entender? Não os perturbes. E depois ele vai falar outra coisa. É preciso que isso aconteça. É justiça divina? Deus permite que isso aconteça. E as guerras, como vi a primeira e a segunda, lá em Fátima, Deus esclarece isso. É porque os homens se desviaram do verdadeiro caminho, por isso que vem esses conflitos. Ou dois. Tem uma coisa aqui que eu acho que a maioria não vai perceber. Como eu falei, esses conflitos sempre existiram, sempre tiveram, né? A última mensagem de Maria de Bonilla fala exatamente isso. Vocês vivem em guerra. Não é só aquela guerra lá do outro lado do mundo, não. Mas vocês vivem assim. Vocês são meus filhos, não se tratem assim, aprendam a amar-se, né? Mas aqui tem um detalhezinho que eu queria falar. Deus está mostrando que neste período de tempo que vai acontecer a volta dele,
é um período que vocês vão ver e escutar sobre guerras e rumores de guerras. Ou seja, é um período que tem muita informação. É um período que vocês vão ter acesso a essa muita informação. Então isso não, ou seja, esse é o período que nós vivemos hoje. Como assim? Porque nós temos informação no tempo real, o tempo inteiro, em todos os lugares do mundo. Então por isso que a gente escuta que tem diversos conflitos no mundo e o tempo inteiro. Então, é como se Jesus falasse assim: no tempo da minha volta, vocês vão ouvir falar isso, porque vocês vão ter acesso a tais informações. Então, quando vocês escutarem isso, vocês já sabem. É uma chave do que eu estou voltando. Mas que isso não vos perturbe, né? É preciso que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, muita gente fala assim: vai ter conflito, vão arrebentar tudo, vai acabar com tudo. Deus está falando: não é o fim. Vai ter, mas não é o fim. Deus não vai, ou seja, Ele está dizendo que Ele vai fazer alguma coisa que não permitirá que aconteça o fim. Deu para entender a mensagem? Tem 3 diretas e 2 implícitas. As implícitas: eu não vou deixar que isso acabe com tudo. E a outra: é um tempo de muita informação que vocês vão escutar isso o tempo inteiro, que é o tempo atual. Em 1800 não existia isso. Em 1700, em 1000, em 800, não existia isso, nem essa possibilidade, né? Só nos tempos atuais. Pegou a chave? Ok. Eu já tenho 16 minutos. Irá levantar-se nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, pestes, grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isso será apenas o início das dores. Vou parar aqui, tá? Não vou ler mais depois daqui. Então, o que Deus está dizendo neste trechinho, né? Que vai ter, nestes conflitos, vai nascer nação contra nação, reino contra reino. Engraçado você ver que ele faz uma distinção. Tem um porquê, mas eu não vou falar. Isso tudo, né? Haverá fome, pestes e grandes desgraças em diversos lugares. Grandes desgraças são acontecimentos naturais, né? Você vai ver desastres naturais em vários lugares do mundo. Chuvas torrenciais levando tudo, terremotos, maremotos, vulcões, todos os calores extremos, frios extremos. Então, isso tudo são aquilo que Deus fala, avisos. Presta atenção. Isso, você tem que entender o jeito de Deus falar. Isso são avisos para o povo voltar, se arrepender e voltar para Ele. Se isso não der certo, aí ele vai partir para o castigo. Muita gente acha que essas coisas, que os terremotos são castigo. Na maioria das vezes são só avisos, tá? Se você não acredita em mim, você vai ter que pegar lá no começo da Bíblia que ele explica isso. Ai, cara, onde é que tem? Meu Deus, eu não sou bom de Bíblia assim. Quisera Deus ser. Olha como Deus é bom. Levítico 26, de 14 a 18. Que Deus é bom. Abri aqui certinho. Depois lê, ele vai te mostrar aqui nesse trecho. Se um dia vocês quiserem, a gente até para ler devagar. Quando Deus faz um aviso e o que acontece se você não muda de seu proceder quando tem um aviso, como é que é um castigo. Tá aqui, as pessoas têm que ler, tá? Levítico 26, de 14 a 18. Então, aí você vai entender o que ele está falando sobre as pestes, sobre as fomes e as desgraças em diversos lugares. Ok? Agora, olha a vírgula aqui. Tudo isso será apenas o início das dores. Então ele fala, quando é que isso acontece? Na grande tribulação tem 2 tempos. A grande tribulação é dividida em 7 anos, vamos chamar assim. Nos 3 primeiros anos, você vai ver lá que Daniel chama dele de
o começo das dores. Olha a palavra início das dores. Não é por acaso, ok? Ou seja, nos primeiros 3 anos da grande tribulação, você vai ver isso tudo acontecendo. Pestes, fomes, conflitos, mas isso é apenas o começo das dores. Deu para ver? Tem que saber associar as palavras nos locais. A Bíblia é todo um livro todo interligado. Se você não conseguir, muitas vezes, interligar, você não vai entender a complexidade daquilo que Deus está tentando falar, né? Ah, mas por que você vai? De onde você tira Daniel, cara? Você tá maluco. Depois, mais tarde, você vai ver que ele vai continuar lá no 15, ele vai voltar exatamente esse texto do profeta Daniel 9:27. Ele vai falar, é o texto exatamente, 9:27 é o texto logo depois que ele fala do começo das dores, a última semana de Daniel, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Talvez eu vou até dar uma pulada quando chegar aqui, porque já fiz, então não sei se eu faço de novo. Mas eu vou parar por aqui, que já tem 20 minutos, senão fica um vídeo longo. Para esse vídeo, escuta, depois pega a Bíblia, leia de novo, anote, marque a Bíblia, diga que você compreendeu, que isso vai te ajudar depois, né? Como Deus fala, anota no seu caderninho, né, nas suas tabuinhas, né? Tá bom? Paz e bem.